Olá! Sintam-se todos abraçados, meus queridos e minhas queridas. A reflexão da semana, eu vou falar sobre o menino e a natureza. Mas para começarmos, eu vou falar as palavras, lembrando até a reflexão passada que eu falei sobre a boca cheia de fala e as palavras. Vou iniciar aqui com as palavras de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, eu aprendi com ele que ele diz assim: o homem busca Deus nas Escrituras, mas o encontra na adoração. Eu, particular, Sirlene Prado, eu entendo essa adoração que São Francisco nos ensinou, claro que eu tenho o maior respeito ao conceito de templos, igrejas, centros, tenho o maior respeito, mas eu, Sirlene Prado, eu entendo que quando São Francisco de Assis, ele diz que o homem busca na sua adoração, eu entendo que o homem, tudo naquilo que ele desenvolve, tudo que ele busca, está feliz, está desenvolvendo em sua felicidade, ali está Deus, ali ele encontra Deus, ali ele adora Deus. Tudo bem? Ok. Como eu disse, a nossa reflexão vai ser sobre o menino e a natureza. Podemos entender que tem duas palavras fortes. Menino, que representa o homem no mundo, e a natureza, todos nós sabemos que é uma coisa bem complexa e que nós deveríamos bater palma todos os dias, porque é um assunto que nunca sai de pauta, sempre está no tablado, sempre está nos ensinando. No final dessa reflexão, eu vou dizer a vocês, revelar a vocês o nome da autora deste livro. Então, o menino e a natureza. A autora, ela nos ensina que nós podemos sim aprender com a natureza, dentro das pequenas coisas. Ela diz, dentro das pequenas coisas, nós podemos sim andar sempre de mão dadas com a natureza. E aí ela coloca no livro que, dentro das pequenas coisas, desde as formigas, quando elas encontram migalhas ao chão, elas vão em fileiras levando para a casa delas. Mesmo que dê uma tempestade, volta tudo novamente, elas levando aquelas migalhas para a casinha delas. E também, exemplos pequenos, como se dá uma tempestade, você vê pássaros se banhando, nas poças de águas. E também a popular galinha, a galinha, quem tem quintal, tem seus lugares de criar galinha. A galinha, quando ela está choca, ela chama os pintinhos, quando acha alguma comida, ela chama os pintinhos para comer juntos. Então, se essas pequenas coisas, ela vai colocando no livro que pode sim transformar o homem. E o menino de 10 anos, ele fica por algumas horas em casa, porque não quer fazer nada, não quer contribuir com nada, quer tudo limpo, tudo na mão, tudo organizado. Mas ele não quer ajudar em nada. Logo, a família tem a ideia de deixar ele só por algumas horas. Claro que ele sendo monitorado pelos pais. E essa criança vai aprendendo com a natureza. Se as formigas podem trabalhar em conjunto, por que eu também não posso ajudar? Se elas tomam banho, eu vi os pássaros tomando banho, por que eu não posso tomar banho sozinho? Por que eu não posso arrumar o meu quarto? E aí a autora, ela coloca muito sabiamente esses pequenos detalhes, que o homem sim tem que andar sempre em conjunto com a natureza. Como que está essa natureza hoje? É como diz a música, o cantor, no início da música, ele diz: Isaac, ouça. Mas ouça o quê? Ouça o seu coração, eu acredito que ainda tem um espaço. Preste atenção às pequenas coisas, até mesmo esse oxigênio que entra nos teus pulmões. Ele é natureza. E para eu preservar essa natureza, o que eu estou fazendo? O que eu posso aprender com a natureza? Quando der uma tempestade e você vê alguma poça de água, depois você olha para a poça de água e vê o que reflete em cima dela.
reflete simplesmente o céu lindo e maravilhoso, né? Azul e branco como ele é. Então, essas coisas são simples assim. Então, esse menino teve a ideia de levar essa ideia para a escola, num projeto que o pai, junto com eles, fizeram um projeto que se chama A Natureza Pede para Ser Amiga do Homem. E esses projetos, eles foram, esse projeto foi desenvolvido em várias escolas. E depois que foi desenvolvido esse projeto, muitas outras crianças, além de ser semente, desenvolveram a ideia de aprender com a natureza. E aí, quando eles aprendem com a natureza e desenvolvem esse projeto, a autora, ela deixa bem claro que nas pequenas coisas nós podemos aprender muito. E essa autora, ela ganhou um prêmio junto com um menino de 10 anos que ilustrou toda a história. Lucas Abreu, que mora fora do Brasil hoje. E essa autora que escreveu essa história desse livro sou eu, Sirlene Prado. Ganhei o prêmio em 2 categorias na organização, né, prêmio da Organização Educacional Farias Brito em Fortaleza, no Ceará. Então, pensa, escuta essa música que está tocando, né? Tão lindo quando ela diz, quando o autor da música ele coloca: só o amor muda o que já se fez, e a força da paz mais junto tudo outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer da terra inteira feliz. Então, nós podemos sim ser sempre melhores. Reflexão da semana, eu quero que você escute essa música, escuta o teu coração. Se você está gostando dessa reflexão, das reflexões da professora Sirlene, dá um like, dá uma curtida, se inscreve. Inscreve-se, está bem? Beijo, canta aí. Só o amor. Beijo.